Oi pessoal, tudo bom com vocês? E olha eu aqui outra vez. E hoje eu vim falar um pouquinho da costela de Adão, de como plantar e cuidar de costela de Adão, porque ela é elegante e com propósito decorativo. A espécie está na moda e conquistou os designers de interiores, não é mesmo? Então, ficou curiosa ou curioso para aprender como cuidar da sua costela de Adão? Ou se você não tem e quer plantar, então assista o vídeo até o final. E aí, você procura uma planta bonita e que anima instantaneamente qualquer ambiente? Ah, então a costela de Adão é para você. Muitíssimo na moda, o melhor da espécie é que ela não demanda tanta atenção. Perfeita para os esquecidos ou vem viajar muito. Para quem viaja muito, ela é excelente. Então vamos lá. Cuidado e plantio. Plante em um vaso com orifício de drenagem, solo torfuso e bem drenado. Forneça bastões de suporte com musgos ou uma treliça, pois em seu habitual natural a costela de Adão é uma trepadeira que usa suas raízes aéreas para se agarrar em grandes árvores. Ah, mas não precisa se preocupar com as paredes ou superfície. As raízes não irão danificá-las. E vocês têm que regar quando o terceiro quarto superior do solo estiver seco ao tocar. Você pode aplicar cerca de uma vez por mês durante a primavera e verão. Um fertilizante líquido padrão para as plantas. E mantenha as folhas limpas e sem pó. Passa um pano umedecido em solução de uma gota de detergente normal em alguns copos de água. O ramo também gosta que as suas folhas recebam borrifadas de água regularmente. Quando você perceber que elas já estão bem grandes, transfira para um vaso que seja maior em diâmetro e profundidade. Quando a muda crescer mais do que o seu recipiente atual, normalmente a cada 2 anos, vocês têm que fazer essa troca. E a iluminação, a espécie precisa de muita luz direta para poder se desenvolver totalmente. Elas ficam bem com a luz solar direta nos meses de inverno, quando não estão crescendo ativamente. Mas lembre-se que o excesso pode queimá-la. Mas para quem tem cães e gato, infelizmente, se você tiver animais de estimação em casa, fique longe da costela de Adão. Opte por um ramo mais amigável aos bichinhos peludos, porque ela é bem tóxica para animais. E como propagar? Se você quiser deixar a sua casa repleta dessa linda planta, você vai precisar de musgo espanho, tesouras de poda afiada e limpa, um saco plástico e laço de torção. Encontre-se uma folha crescendo do caule com uma raiz aérea. Corte abaixo dela. Selecione um ponto inferior a essa raiz e corte um pequeno entalhe com cerca de 1/3 de diâmetro da haste. Enrole o entalhe, a raiz aérea e o nó, onde a folha se junta ao caule, com uma camada de musgo esfanho de 2,5 a 5 centímetros. Umedeça o musgo e enrole em um plástico. Você precisará abri-lo para verificar o desenvolvimento da raiz e prenda com um laço de torção. Mantenha o musgo úmido durante o desenvolvimento. Depois corte o caule e coloque no solo. Então, a costela de Adão, ela é linda e fácil de cuidar e exuberante. Provavelmente seja essa palavra que vem à cabeça de quem curte jardinagem e cultiva costela de Adão, ao pensar nessa planta magnífica, não é mesmo? Por exemplo, os chineses a consideram um símbolo de uma vida longa pela sua exuberância. As folhas gigantes, brilhantes, recortadas, furadas e arredondadas faz da costela de Adão uma folhagem única e espetacular. Principalmente os furos em suas folhas,
que dão um toque final de beleza, tanto no jardim como quando na decoração em locais fechados. E para completar suas qualidades, ela ainda é muito versátil. Portanto, se você não tem o famoso dedo verde, não precisa ter receio de cultivá-la. Isso porque é muito fácil de cultivar a costela de Adão. Se cuidada da maneira certa, com um substrato rico em matéria orgânica, regas regulares e a meia sombra, é uma planta perene e que se mantém sempre lindas e saudáveis. A costela de Adão é muito usada também em projetos de paisagismo, em função de sua versatilidade, rusticidade e adaptação a várias situações, tanto em vasos como diretamente no solo. Força e resistência são outras da sua característica e pode ser usada em jardins pequenos, varanda, sacada e em ambiente fechado. Geralmente com folhas verdes escuras, grandes e brilhantes. A costela de Adão é inconfundível, porém existe variedades diferentes dessa planta, tanto em formato como em cor. A verde clássica é a mais comum aqui no Brasil, onde também é possível encontrar algumas espécies com detalhes em amarelo ou branco. E as folhas, quando novas, são em forma de coração. E na medida em que se desenvolve e cresça, começa a aparecer os detalhes arredondados e os buracos nas folhas. As folhas adultas podem atingir um diâmetro de até 1 metro. A costela de Adão, apesar de não ter origem do Brasil, se adaptou muito bem tanto aos nossos mais variados climas como os nossos solos. Ela prefere a sombra ou meia sombra, mas resiste até mesmo ao sol direto. Antes de plantá-la, dê preferência a locais menos ensolarados, caso queira explorar toda a sua exuberância e deseje que ela se desenvolva adequadamente. E você também pode estar plantando ela a partir de muda feita com estaqueamento, e seu plantio é muito fácil e simples, tanto em vaso como diretamente no solo. Caso você vai plantá-la em vaso, então escolha um vaso do tamanho adequado para que o tamanho final que você deseja que ela atinja. Isso porque quanto mais espaço em vaso você oferecer para ela, maior será a sua exuberância. Como ela é uma planta de crescimento rápido, você escolher inicialmente um vaso muito pequeno, em pouco tempo terá que transferi-la para um vaso maior. E o plantio em vaso não exige nenhum procedimento especial, assim você pode seguir os procedimentos usuais de todos os plantios, como pedriscos para drenagem adequada. Você também pode tratar o solo, que vai receber uma nova planta com a mistura de adubo orgânico e fertilizante, ou até mesmo só com adubo orgânico. E se você já tem um pé de costela de Adão e quer fazer novas mudas a partir dele, é muito fácil. Observe que suas plantas têm várias raízes externas que saem de seus talos. Você precisará cortar um talo abaixo de uma dessas raízes, pois plantar somente o talo sem nenhuma raiz não vai funcionar. Depois é só plantar essa muda normalmente. Além disso, a planta mãe, onde você cortar o talo, vai nascer um novo talo e novas folhas, ela se recuperar muito fácil. Dessa maneira é bem fácil de você estar fazendo novas mudas. Ela também pode ser podada caso esteja em um tamanho maior do que você deseja, mas preferi-la, você tem que fazer mais na primavera, de preferência. E aí, pessoal, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E não esqueça de deixar o like. Tchau e até o próximo.